Aleluia, Deus, obrigada. Aleluia. A nossa palavra, ela está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 23. A direção que o Senhor me deu da palavra para essa noite era como você está em aliança com Ele para viver os projetos dele, amém? Porque muitas vezes nós colocamos em ação alguns projetos, mas muitas vezes esses projetos não são do Senhor para a nossa vida. E a gente acaba se frustrando, se entristecendo, gastando energia, ficando em dúvidas. E através de alguns princípios, o Senhor Ele quer nos mostrar como você pode alinhar a sua vontade, alinhar a sua vontade à vontade dele. Amém? Então vamos ler. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, diz o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós abrimos, Senhor, o nosso coração, Pai, para que o Senhor possa falar conosco, para que o Senhor possa nos trazer uma direção e para que o Senhor possa demonstrar o seu amor e o seu cuidado em nossa vida, Pai. Desde já, Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor vai fazer, pelo que o Senhor já está fazendo. Eu glorifico o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Quem aqui tem um projeto que você já apresentou para Deus? Seja um projeto financeiro, um projeto ministerial, um projeto de trabalho profissional, um projeto de vida, algo que você apresentou para Deus. E você falou: Deus, esse projeto é para o Senhor. Amém. Muita gente, né? Bom que não sou só eu. Todo projeto, ele tem fases. Então a primeira fase geralmente é o quê? A gente faz ali a iniciação, a ideia, depois o planejamento, depois você faz o monitoramento do projeto, a execução, e aí depois que você executa, você confere os resultados e encerra o projeto, ou você começa outro, ou você dá continuidade nele mais aperfeiçoado. Amém. Então todo projeto ele tem fases. E muitas vezes nós nos perdemos em algumas fases. E o Senhor ele quer trazer clareza para nós. Por quê? Porque nessa passagem aqui, Deus ele também tinha um projeto. Qual era o projeto dele? O projeto dele era ter um rei para Israel que era segundo o coração dele. Porque já existia Saul, mas Saul estava reprovado. Então ele falou: eu mesmo escolhi para mim um rei segundo o meu coração, que era Davi. E ele falou: ele vai ser o rei. Só que Davi não estava pronto. Davi precisava ser preparado para rei, para chegar a rei. E como um projeto do Senhor, Davi estava no meio do processo ali de treinamento nessa passagem aqui. Nessa passagem aqui, ele já tinha estava fugindo, né, de Saul, nessa época aqui. Saul já estava doido, querendo perseguir ele. Nós não vamos entrar nessa parte. Mas o que aconteceu? A palavra fala aqui que
Davi estava acampado e chegou para ele uma notícia. Os filisteus estão atacando Keila, que era uma cidade, e eles estão atacando as eiras, que era onde colocavam o trigo do povo. E eles estão atacando, estão levando tudo, estão destruindo o povo. Chegou essa notícia para ele. E é que nem às vezes alguns projetos de Deus chegam para nós. Muitas vezes aparecem situações diante de nós, necessidades, demandas, problemas, pessoas aparecem diante de nós e nós pensamos: o que eu tenho a ver com isso? Ou nós podemos fazer parceria com o Senhor e ser resposta para Deus nos projetos dele. Davi, ele era um homem segundo o coração do Senhor, amém? Então, quando a necessidade chegou para ele, o que ele fez? Ele entendeu que aquela situação era para ele, que ele poderia fazer alguma coisa para ajudar o povo de Keila. Então, o que ele fez? Nesse primeiro momento, ele fez uma coisa que eu considero essencial para qualquer projeto. Seja qualquer um desses aí que você levantou a mão que você tem, financeiro, familiar, sentimental, de casamento. O primeiro passo é você buscar a direção de Deus. Porque não tem projeto que vai ter sucesso se ele não estiver na direção do Senhor. Então, o primeiro passo, o que Davi fez? Davi foi diante de Deus. Ele ouve a notícia, certo? A necessidade apresentou. Mas aí ele vai diante de Deus e pergunta: Deus, devo eu descer e atacar os filisteus para defender Keila? Ele foi perguntar para o Senhor. Por quê? Muitas vezes aparecem necessidades diante de nós que nós conseguimos atender. Mas não significa que é porque estão necessidades de acordo com o que nós podemos fazer que aquilo é para nós. Porque muitas vezes o Senhor deposita em nós qualidades, dons, talentos. E às vezes a gente olha várias necessidades e a gente pensa: não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, eu posso, eu vou. E muitas vezes nós erramos porque a gente vai pela lógica, a gente pensa: eu acho que isso aqui é lógico que eu tenho que fazer. Só que muitas vezes a gente vai por alguns caminhos que não era o projeto do Senhor para nós. E aí a gente gasta energia, a gente faz, gasta emoção, gasta dinheiro, gasta tempo, e o projeto não era de Deus. Então o primeiro passo que a gente precisa fazer é perguntar ao Senhor: Senhor, esse projeto eu devo fazer? É a sua vontade que eu faça? É a sua vontade que eu siga nesse relacionamento? É a sua vontade que eu abra essa sociedade? É a sua vontade que eu invista nesse negócio? É a sua vontade que eu entre para esse ministério? É a sua vontade que eu mude de profissão ou não? Você precisa perguntar para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o único que conhece você, já te viu lá na frente. Então Ele já sabe o que é bom para você, o que não é, o que você tem que fazer, o que você não tem. Então Davi foi ali e falou: Deus, devo eu descer para lutar contra os filisteus? Davi, ele era guerreiro nessa altura, ele já era guerreiro, ele já tinha um exército. Ele poderia ter pensado assim: essa notícia chegou para mim aqui, ó, eu estou querendo, né? Deus já falou que eu vou ser o rei. Então, eu já tenho um exército, eu já tenho a fama de guerreiro, a música que cantam sobre mim é que eu matei dezenas de milhares. Ele poderia ter simplesmente olhado para os recursos que ele tem e pensado: eu vou. Às vezes Deus tem projetos para nós que Ele começa a desenhar algumas coisas e a gente acha que já está na hora. Aí a gente já vai e pensa: não, já está na hora, já vou fazer, já vou começar a fazer, já vou me envolver. E às vezes não é no tempo. Então a gente precisa aprender a não se mover sem perguntar para o Senhor antes, seja em qualquer área da nossa vida, seja para fazer um investimento financeiro, seja para você comprar um imóvel, para você comprar um carro, para você fazer
alinhado com o Senhor, tudo vai contribuir para o projeto ou te atrapalhar. E a gente não quer ser atrapalhado, né, gente? A gente quer caminhar com o Senhor. Então, Davi fez o quê? Ele perguntou ao Senhor, o Senhor falou com ele: vai, pode ir que você vai vencer os filisteus. E aí Davi então chegou para o exército dele e falou: vamos. Deus falou: vamos derrotar os filisteus que estão lá em Keila. E aí o que aconteceu? O povo que estava com ele, né, os soldados, o povo dele, respondeu para ele: nossa, mas nós já estamos com medo do que nós estamos passando no momento. O Saul está nos perseguindo, nós estamos vivendo como bandido, fugindo, nós não temos casa, nós não temos lugar, nós já estamos com medo aqui onde a gente está. Nós ainda vamos pegar uma coisa nova para a gente fazer, a gente ainda vai pegar uma coisa diferente para fazer. Pelo menos esse aqui eu já estou acostumado. Aí o Senhor quer que eu vá fazer uma outra coisa diferente agora do que eu já fiz a minha vida toda, do que eu já estou acostumado, que eu já nem terminei de fazer isso aqui, o Senhor já está me propondo outra coisa. E é natural, às vezes, quando Deus nos apresenta um projeto novo, algo que às vezes vai contra o que você pensava sobre você. Às vezes o Senhor te apresenta um ministério que não tem nada a ver com você. Às vezes Deus te apresenta uma profissão que não tem nada a ver. Às vezes você, adolescente, está pensando: o que eu vou fazer? Qual curso que eu vou fazer? Qual faculdade? Às vezes você jovem: já formei e agora só que eu sou formado numa área e apareceu uma proposta para eu trabalhar em outra. E aí você está: Deus, é algo novo para mim, é algo que eu não pensei que eu um dia faria. E aí você às vezes tem a tendência de se prender nas coisas que te limitam, no medo. E aí entra o segundo ponto, que é o quê? A gente precisa aprender a monitorar os desafios que vêm diante de nós e não retroceder. Porque quando o Senhor faz uma proposta para nós de algo novo, Ele já sabe o que Ele depositou em cada um de nós. Ele já sabe o que Ele colocou em você, Ele já sabe os dons, Ele já sabe os talentos. Como eu falei sobre a questão de talentos, né? Tem a parábola dos talentos aí, que muita gente conhece, que fala que o Senhor deu ali talentos para os servos. Para um Ele deu 5, para outro Ele deu 2, para outro Ele deu só 1. Por quê? Porque a palavra fala que era o quê? Conforme a capacidade de cada um. Então, para aquele que podia lidar com 5, Ele deu 5. Para aquele que Ele podia lidar com 2, Ele deu 2. E o que podia lidar só com 1, Ele deu 1. Só que o que acontece? Depois Ele volta e faz a prestação de contas, não é verdade? Todo mundo sabe que depois o dono volta e fala: e aí, o que você fez com os dons, os talentos que eu te dei? E a palavra fala que aquele que tinha 5 tinha multiplicado. O de 2 também. E o de 1 não tinha feito nada. E aí fala o quê? Que pega 1 e dá para quem? Para quem tem 10 já. Então significa que quando Deus te dá dons e talentos, não significa que é só esses dons e talentos que você já conhece que são para você. À medida que você vai aprendendo a usar e a multiplicar os dons e talentos que o Senhor colocou em você, às vezes você canta, às vezes você ministra muito bem, às vezes o Senhor quer te levar a tocar um instrumento também, além de cantar. Às vezes o Senhor, você toca, você canta, aí às vezes o Senhor quer que você comece a ministrar louvor. Então muitas vezes o Senhor nos dá dons, talentos, à medida que nós vamos administrando e multiplicando, Ele pode nos dar mais. Só que esses dons e talentos, eles vão ser desenvolvidos através do quê? De desafios. Não tem como você avançar, você crescer, você multiplicar sem desafios. E muitas vezes os desafios vêm disfarçados de projetos, de oportunidades, de propostas. E muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos naturais e nós pensamos: eu não sei fazer isso, eu não sei agir de determinada forma, eu não sei cantar ainda, eu não sei tocar. E o Senhor veio com essa
propostas. E quando a gente aceita essas propostas, a gente vive as experiências que a gente jamais pensou que viveria. E deixa eu te contar, não tem nenhuma bênção que você vai alcançar sem você ter que se esforçar. A palavra de Deus fala que o reino dos céus é tomado por quê? Pelo esforço. Aqui na terra, se você quer ter uma formação, você precisa fazer um curso, você precisa estudar, se você quer formar na escola ali, você precisa estudar, você precisa tirar notas boas. Se você tem um sonho de ser um médico, advogado, um psicólogo, você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, aí se você não tem dinheiro para pagar, o que você vai ter que fazer? Vou ter que trabalhar para poder ter dinheiro para pagar. Eu vou ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Vou. Natália, o curso que eu quero fazer não é aqui nessa cidade, então você vai ter que ir para outra cidade. Mas o meu trabalho é aqui, então você vai e volta todo dia. Nada que a gente deseja conquistar, seja um relacionamento duradouro, seja um casamento feliz, seja filhos bem criados, seja um ministério com resultado, nada disso vai ser sem esforço. A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa correr atrás. E aí muitas vezes os desafios vêm e a gente fica com medo. Aquele povo virou para Davi e falou: não, nós não vamos não. Quem somos nós para lutar lá contra os filisteus? Nós não damos conta não, isso aí não é para nós não. Muitas vezes o inimigo fica na nossa mente: isso aí não é para você, isso não é para mim. Esse casamento feliz não é para mim. Esse relacionamento firmado na palavra de Deus, não, isso não é para mim. Filhos bem criados na presença de Deus, não, isso não é para mim. Ser um empresário bem sucedido que envia missionários, não, isso não é para mim. Isso é o inimigo que fica soprando na nossa mente. E aí a gente precisa escolher qual é a voz que nós vamos ouvir, se é a voz do inimigo ou se é a voz de Deus. Lembra que eu falei que no início o primeiro ponto é você buscar a direção de Deus? Porque depois que Deus te dá uma direção, você não pode cochilar mais em dois pensamentos. Mesmo que as pessoas que estejam ao seu redor falem assim: Renata, você está ficando doida, Renata. Você está ficando doida, Renata. Toda ativação você quer estar agora, Renata. E aí você tem que virar e falar assim: eu sei o que eu ouvi do meu Deus, eu sei o que eu ouvi do Senhor, eu sei as promessas que Ele fez para mim. Então mesmo que ninguém queira me levar, vou fazer jejum, vou fazer campanha de madrugada, né, Renata? E a gente precisa saber o que Deus nos prometeu, o que Deus nos falou e caminhar em direção a isso. Mesmo que as vozes contrárias falem com você: não, agora você só fica na igreja, mexer com gato para quê? Para que você vai ser líder de gato? Para que você vai mexer com isso? Para que você vai entrar no ministério? Para que você vai envolver mais na igreja? Você já está na igreja todo dia, Betinho. Todo dia você está na igreja, Betinho. Aí você ainda vai pegar mais outro projeto, Betinho. Você ainda vai mexer com o som, você ainda vai ser do diaconato, Betinho. Às vezes, as pessoas ficam falando nas nossas cabeças. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa lembrar quem foi que nos prometeu, quem foi que nos falou. E ficar focado na voz do que falou para a gente. Porque quem ouviu a voz foi você, não foram elas. Não adianta você querer que as outras pessoas comprem a sua ideia, comprem o seu projeto, se quem teve a experiência com Deus foi você, se quem ouviu Deus falando foi você, se quem te visitou de madrugada ou no seu dia aqui no culto e falou: eu vou te usar para ganhar almas, eu vou te usar como um pastor, como uma pastora, eu vou te trazer, você vai ser mãe de multidões, você vai ser pai de multidões. Se Deus falou isso para você, firma seus olhos no alvo e vai. E aí Davi, como ele ainda estava no processo de formação, ele vai de novo diante de Deus, porque às vezes a gente sofre tanto ataque, tanta seta na mente da gente, que a gente começa a pensar: será que foi Deus mesmo que eu ouvi? Ai meu Deus, será que se não vier, acho que precisa que venha um dos obreiros para falar assim: eis que te digo, pastor Kaique. Porque se não for, eu acho que a minha cabeça está doida, eu estou ouvindo Deus, não acho que não era Deus não. E aí o que a gente faz? Pergunta para Deus de novo, gente. A gente não vai virar e falar assim: não, eu acho que esse projeto não é para mim mesmo não, vou largar para lá. Eu estava
doida. O que eu estou pensando? Não, Renata. Estou brincando com a Renata, gente, é porque a Renata, né, vou compartilhar que a Renata, quando a gente começou as ativações, ela falava assim, eu vou ser equipe de todas as ativações, você vai ver, Natália. Aí eu falava para ela assim, pois é, então tem que começar a multiplicar os carros, Renata, para poder dar para você ir e tal. Aí vocês vão ver, o Espírito Santo vai ficar lembrando meu nome na sua cabeça, o Espírito Santo vai ficar lembrando meu nome na cabeça de vocês. Aí agora, né, teve um evento que a gente foi fazer, acho que foi em Brasilândia. Quando a pastora me colocou lá no grupo, quem já estava no grupo, gente? A Renata já estava lá, e eu não estava no grupo ainda, eu falei, gente, essa Renata, mas tá bem. E aí a gente fica brincando com ela, né, que as campanhas dela estão fazendo efeito. Amém. E aí, o que acontece? Davi vai lá e pergunta para Deus de novo. E aí Deus fala para ele novamente e ainda fala além. Vai lá e fala para ele, olha, vá à cidade de Keila, pois eu estou entregando os filisteus em suas mãos. Na primeira vez, ele só falou assim, vá, ataque Keila e liberte. Na segunda, Deus reforçou, vá, que eu estou entregando nas suas mãos. Então Deus deu aquela direção. Aí Davi não teve mais dúvida. Davi pegou, juntou o povo e foi. E aí a gente precisa aprender a, no meio do caminho, fazer esse monitoramento. Apareceu um desafio, não desiste, não larga para lá, não começa a pensar, a dar ouvido para Satanás e pensar assim, não, isso aqui não é para mim, não é desse não, onde eu estava na cabeça. Monitora os desafios e leva diante do Senhor. Se você não está em dúvida, pergunta para ele. Quantas mais você perguntar, o Senhor vai trazer clareza para você. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é o quê? Você ser dependente do Senhor em todo o tempo. Uma pessoa que ela é aliançada com Deus no projeto do Senhor, ela aprende a ser dependente de Deus em todo o tempo. O que é ser dependente em todo o tempo? É em todo o tempo mesmo, gente. Não é só enquanto você está aqui na igreja, fazendo aqui a sua oração, apresentando um projeto para Deus. Não, é quando você está na sua casa, é quando você está no seu trabalho, é quando você está na sua escola, é você ser dependente dele em todo o tempo. Por quê? Porque o que ele falou? Assim que Davi foi, juntou os guerreiros, Deus falou o quê? Que ia entregar os filisteus nas mãos dele, não era? Então eles lutaram, derrotaram os filisteus, a palavra fala que eles livraram, libertaram o povo de Keila, pegaram todos os recursos que tinham lá, ficaram ricos, aleluia, pegaram recursos para eles, e eles saíram lá daquela cidade vitoriosos, amém? Eles tiveram o projeto concluído, eles receberam a direção e eles foram lá e saíram de lá vitoriosos. Só que aí, quando a gente recebe uma direção de Deus, de um projeto que Ele quer que a gente seja parceiro dele, que nós sejamos resposta, o projeto muitas vezes, gente, vai ser maior do que nós. Então é natural que muitas vezes você olhe para o projeto e você pense, como que eu vou fazer isso aqui funcionar? Eu não tenho esse dinheiro todo. Mas se fosse para ser algo que você mesmo ia fazer sozinho, não precisava da parceria de Deus. Sempre que Deus te der um projeto, você já tem que ter em mente que vai ser algo maior do que você pensa, maior do que você está sonhando. Então, às vezes a gente vem com o nosso projeto, apresenta para Deus, e se é algo que está alinhado com o coração dele, ele pega aquele projeto, ele começa a desenvolver ele em nós, e quando a gente vê, ele já está maior do que a gente pensa. Ele já é maior. E nessas horas, o que acontece? Quando o projeto ganha corpo, quando começa a ter resultado. Estou falando porque às vezes podem ter pessoas aí que estão lá no início do projeto. Tem pessoas que veio aqui hoje para a igreja e falou com Deus assim, Deus, eu tenho um projeto. Esse projeto é do Senhor? Esse projeto é para mim? A gente pode ter pessoas aqui que já começou o projeto e o Senhor está em dúvida, acho que eu vou largar, acho que eu vou desistir, acho que eu não vou mexer com isso não. Mas a gente também pode ter pessoas que persistiram e falaram, não, eu sei que esse projeto é de Deus, eu quero fazer. E aí está muito perto a vitória, está muito perto o resultado, está muito perto do sucesso. Mas aí o inimigo se levanta. Por quê? Porque quando é um projeto
É um projeto que vai beneficiar as outras pessoas, que vai beneficiar a sua casa, a sua família. Se é um projeto de Deus, não é só para você. Tudo que o Senhor entrega na nossa mão, como eu falei na palavra do talento, é para multiplicar. E é para você alcançar pessoas, seja através do seu trabalho, seja através da escola, seja através da sua profissão. Você vai estar alcançando pessoas e fazendo a diferença na vida delas. E aí o inimigo não vai ficar simplesmente olhando para você e falando assim, nossa, que legal, ele foi no encontro. Aí agora ele está, ó, firme. Ah, lá que legal, ela foi no encontro. Ela descobriu o chamado dela lá no encontro. Ou ela veio aqui no culto e Deus falou com ela, ah, vou te usar para as nações. Ah, o que eu faço agora? Desisti. Perdi ela. Não. O inimigo, ele vai ficar querendo tirar a sua visão do projeto. Ele vai querer tirar tudo que você recebeu do Senhor. Ele vai vir primeiro com dúvidas, com setas, mas depois ele vai começar a colocar situações. E você precisa estar firme no que o Senhor te disse, mas também vigilante. Por quê? Porque quando a gente vive experiências com Deus e a gente está caminhando no projeto dele, muita coisa vem para tirar a gente do caminho. E aí Saul, a palavra fala que Saul, o que ele fez? Ele descobriu que Davi estava lá. E ele reuniu todos os soldados dele e falou, vou aproveitar que Davi está lá, vou chegar de surpresa e vou pegar ele. Porque nessa época ele estava doido para pegar ele, para perseguir ele e acabar com ele. Então ele falou assim, eu vou de surpresa e vou pegar ele lá. Só que o que acontece? Quando uma pessoa ela é dependente de Deus, as coisas não pegam ela de surpresa. Ou se acontece alguma coisa, rapidamente aquela pessoa que é dependente de Deus já discerne que aquilo ali é a ação do inimigo. Eu acho que muitas vezes tem pessoas que têm, quando você tem discernimento das coisas espirituais, do que é o ataque do inimigo, de como que o inimigo se move, que muitas vezes ele não aparece diante de você assim, com chifre assim, ó, rabo, e tridente assim, jogando fogo. Não, ele não vai aparecer muitas vezes diante de você, muito disfarçado. E nós precisamos buscar discernimento do Senhor. Por quê? Porque viver o projeto de Deus é algo grande, amém? É algo que o Senhor quer contar com você, Ele quer ter parceria com você. Mas você precisa entender que é uma guerra, que nós vivemos em uma guerra espiritual, em todo o tempo. A palavra de Deus fala que nós vamos guerrear até Jesus voltar. Então, quando você vem a situações, às vezes são situações disfarçadas de enfermidades, são situações disfarçadas de angústias, de depressão, de tristeza, sem motivo. São pensamentos, são pessoas que são usadas para poder falar com você coisas que te ferem, que te tiram do rumo, que quer te tirar do propósito. E você tem que estar ligado em Deus, você tem que estar ligado para saber se aquilo ali é algo que é um ataque do inimigo ou não. Eu não estou falando que você precisa espiritualizar tudo. Dá um espirro aqui, o inimigo querendo me envergonhar, querendo deixar meu nariz entupido na hora que eu vou pregar a palavra. Não, mas você precisa ter os seus olhos espirituais abertos, que muitas vezes você sentir dor de cabeça na hora de vir para o culto, que isso é um ataque espiritual, sim. Eu vou dar um exemplo nesse caso, por exemplo. Há um tempo atrás, eu desenvolvi uma falha na minha coluna, nas duas vértebras que eu tenho embaixo, por causa de postura, por causa de trabalhar sentada há muitos anos, foram 20 anos em instituição financeira, sentada, né? Então a musculatura aqui, e por causa do movimento repetitivo eu desenvolvi uma dor na minha lombar. E tirei ressonância e tudo, fiz fisioterapia, fiz pilates. Hoje em dia eu estou fazendo a musculação, não porque eu amo a vida fitness, né? Mas porque é necessário. Ai, Deus. Mas aí o que acontece? Tem dias que eu vou na academia
igual hoje, e eu faço um determinado exercício que mexe com a minha lombar e ela dói, certo? Mas tem dias que a gente vai para ativação espiritual, igual teve um dia que a gente foi viajar e que eu não tinha ido para a academia ainda, eu não tinha começado, eu não tinha feito esforço nenhum. E eu levantei de manhã com a minha coluna travada, com a minha coluna toda dolorida. E aí o que eu fiz? Orei, expulsei o Satanás, falei, você não vai me parar, eu vou nessa ativação, nem que chegar lá eu oro pelas pessoas só em pé, eu não vou dar conta de baixar, não, Jesus, mas eu vou. E aí eu tomei um remédio para dor muscular. E não passou. Aliviou muito pouco. Tá, Bárbara? Aliviou assim. Mas o que eu fiz, gente? Eu falei, Renata, eu acho que eu vou ficar em casa. Eu tô com uma dor na minha lombar, gente. Tô dando conta. É 3 horas de viagem. Não. Quem é ele? Eu peguei e falei, vou mesmo. E sempre fui. E fui pro evento. Fizemos a ativação, foi uma bênção. Glória a Deus, a maioria das pessoas que eu orei foram em pé mesmo, viu, gente? No finalzinho teve algumas lá que a gente foi orar pelo Espírito Santo, que deu uns pulos lá e tal. Aí, algumas pessoas que estavam próximas de mim eu havia comentado sobre essa dor. E aí eu lembro de falar com a dona Beth no final do evento, pouco antes do final do evento, da última ministração, eu falei com a dona Beth vai me apostar quando? E na hora que terminar, a dor vai sumir. Aí a dona Beth riu, né, Laura? A gente fez lá. Aí quando terminou, eu cheguei para a dona Beth e falei assim, dona Beth, cadê? Não tem mais. Era uma dor, é uma questão física, gente. Existe uma situação? Existe. Mas nós precisamos aprender a discernir o que é só remédio, o que é oração, o que é expulsão. E o que eu fiz? Eu fiz de tudo. Eu fiz a minha parte, mas eu expulsei. E eu falei, é projeto do Senhor para a minha vida que eu esteja nessa ativação. Então eu não vou desistir. E muitas vezes a gente deixa que situações nos parem. Porque a gente enxerga ela apenas com os olhos naturais. A gente precisa começar a abrir os nossos olhos sobrenaturais. Eu não estou te falando que todas as doenças são Satanás. Mas eu também não estou falando que não são. Principalmente aqui no meio onde nós estamos, onde Deus tem operado grandes curas, onde pessoas que não dormiam, que tomavam remédio para dormir, hoje já não precisam mais de remédio. A gente precisa entender, pessoas que tinham problema no joelho, hoje já não tem mais, como a irmã que testemunhou. Então nós precisamos entender que muita coisa é sim espiritual. E eu levo sempre para a minha vida. Levantei, não estou me sentindo bem, não estou sentindo que eu estou fluindo no meu pé. Eu já levanto, meto meu óleo de unção, já passo na minha casa toda, já sabatei lá dentro e falo, não sei o que tem aqui, não, mas pode sair, em nome de Jesus, e vou fazendo assim. E a gente precisa entender por quê? Porque o inimigo ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Desde que a gente se posicione para isso. O Senhor ele quer fazer parceria com você, amém? Ele quer te entregar grandes projetos na sua mão, amém? Nossa, terminei então não posso, vou repetir. Amém. Deus, ele quer entregar grandes projetos na sua mão. Ele quer entregar dinheiro, ele quer entregar saúde, ele quer entregar unção de cura para que você cure outras pessoas. Mas você precisa aprender a se posicionar. Você precisa aprender, não, hoje eu estou com dor de cabeça, eu vou no culto. Hoje é minha escala, mas eu estou com dor na coluna, eu não vou. Pula, vai. Quantas vezes eu já fui pro gato com dor nas costas, eu falava com os meninos assim, gente, hoje a tia não deu conta de pular não, aí vocês vão pular pra mim. Aí alguns pulavam um pouquinho assim, eu falava, não, eu não pulo desse jeito não, eu pulo é mais forte para pular mais. E a gente precisa aprender a tomar posse do que o Senhor nos dá e lutar. Amém? E aí o que acontece? Voltando aqui para a palavra. Davi, quando Saul soube, ele pensou, vou pegar Davi desprevenido. Eu vou atacar ele, vou destruir ele, eu vou acabar nesse projeto. Projeto de Deus o quê? Que rei de Israel o quê? O rei sou eu, que rei de Israel o quê? Só que aí, Davi, ele era dependente do Senhor. O que ele fez? Quando o Espírito Santo
colete sacerdotal, vestiu, chamou o sacerdote e perguntou para o Senhor: Senhor, será que eu devo? Primeiro ele perguntou: Saul vai vir me atacar? Eu devo permanecer aqui e esperar ele? Ou eu devo ir e atacá-lo? Ou eu não devo fazer nada? Aí volta na questão da dependência de Deus. A gente precisa saber o que o Senhor espera de nós. E aí naquela hora, o que Deus fala para ele? Quando ele pergunta: Saul está vindo? Deus falou: tá. Ele vai me atacar? Vai. Se eu ficar aqui, o povo de Keila vai me defender? Aí Deus falou: não vai nada. Eles vão entregar você para Saul. Mas Deus, eu acabei de salvar eles. Não quero saber. E aí isso mostra pra gente o quê? Davi, ele tinha acabado de ter uma vitória. Amém? Ele estava cheio da confiança. Ele pensou assim: eu acabei de derrotar os filisteus, eu acabei de pegar o dinheiro deles todo. Pode vir, Saul, que eu dou conta. Eu te destruo com o meu exército. Não. Ele não olhou para os recursos dele, ele olhou para o Senhor. E quando o Senhor falou com ele: foge. O que ele fez? Fugiu. Então, às vezes, tem projetos que o Senhor vai te entregar. Você vai viver uma fase ali com ele de sucesso. Você vai ter retorno, você vai ter resposta. Mas aí o Senhor vai falar com ele: acabou o tempo. Agora é hora de ir para outro projeto. Vamos para outra coisa agora. E a gente precisa aprender a seguir a direção do Senhor. Davi então pegou, juntou o povo dele e perna para o deserto. Foi embora. E aí fala que quando Saul descobriu que eles estavam indo para um lugar, quando ele descobriu que Davi tinha saído, ele voltou e falou: para onde que eu vou agora? Para onde será que Davi foi? E aí entra no quarto e último passo que a gente precisa ter, que é o quê? Quando você faz um projeto com Deus, ele vai sempre levantar pessoas para ser aliançada com você. Porque, como eu falei, o projeto ele não é só seu. Você está em parceria com quem, gente? Com Deus. É um projeto de Deus com você, que Ele está deixando você ser parceiro. Então, Ele vai colocar pessoas aliançadas com você. E muitas vezes essas pessoas vão ser pessoas improváveis. Vão ser pessoas que às vezes você vai conhecer lá no GAP, você vai conhecer aqui na igreja. São pessoas que às vezes você não tinha tanta amizade, você não tinha tanto relacionamento, mas de repente essa pessoa vai se aproximar e Deus vai mostrar para você que ela é uma pessoa aliançada. Às vezes é uma pessoa que até semana passada, gente, você nem olhava para ela. Às vezes é uma pessoa que até semana passada você não tinha nem você não falava paz. E só. Mas aí o Senhor vai trazer ela para perto, por quê? Porque ela vai fazer parte desse novo projeto. E você precisa estar atento às pessoas aliançadas. Porque o que aconteceu? Davi era dependente do Senhor. E ele fugiu. Mas ele também era um homem. Ele também tinha emoções. E o que a palavra fala? Que ele foi para o deserto e ele se entristeceu. Ele ficou triste. Ele começou a pensar: nossa, mas essa vida de fugitivo não é bom. O que eu vou fazer com essa onda? Me dá sossego, eu quero voltar para minha casa. Ele teve um momento. A palavra não fala isso que eu estou falando aqui não, viu, gente? Eu fico imaginando, né? Fico imaginando lá os sentimentos dele. Por quê? Porque logo em seguida, quem é que chega? Jonatas. Jonatas chega, acha ele no meio do deserto. E Jonatas, para quem não sabe, era filho de Saul. Saul era o rei que estava perseguindo Davi. Jonatas era o herdeiro do trono. Ele é para ser, tecnicamente, seguindo a linha, o próximo rei. Mas o que ele fez? Há um tempo atrás, ele construiu uma amizade com Davi e ele construiu uma aliança com ele. E aí, nessa hora, quem é que chega? O aliançado. Aí o aliançado de verdade é aquele que chega na hora que você está precisando de ajuda, e é aquele que às vezes não fala, não é só o que você quer ouvir, não, viu? Deixa eu te contar. Porque o aliançado verdadeiro, ele vai te alinhar com o projeto do Senhor. Então, como que você
você ter perto de você ou não? Aquela pessoa te leva para perto de Deus? Aquela pessoa te lembra das promessas que o Senhor te fez? Ou aquela pessoa fica falando com você, não mexe com esse trem de gato mesmo, não, larga para lá. Não mora com essa pessoa da família, mas não, ela está perdida, deixa para lá. Você precisa ter perto de você pessoas que te aproximam de Deus, pessoas que te levam para o projeto dele, pessoas que naquela hora que você começou a dar uma balançada e falar assim, eu acho que esse ministério aqui não é para mim não estou dando conta do ministério infantil, não estou dando conta dessas crianças. Você precisa de ter alguém para chegar ali perto de você e falar assim, dá sim, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te honrar, busque em oração, faz jejum, expulsa o Satanás da sua casa. Só que você precisa ter essa pessoa e você precisa ouvir o que essa pessoa fala, porque também não adianta a pessoa falar com você e você fingir de João sem braço. E aí você precisa ouvir e receber o que ela tem e valorizar o que as pessoas aliançadas que estão perto de você. Porque às vezes as pessoas aliançadas não vão vir aos seus olhos naturais vestidas de aliançadas. Mas elas são pessoas que foi o Senhor que colocou. E no mundo espiritual, no reino espiritual, elas são pessoas que têm autoridade, elas são pessoas que têm voz, elas são pessoas que têm sabedoria. E elas vão conseguir te ajudar. E aí Jonatas chega para Davi e fala com ele, não tenha medo. Meu pai não vai fazer nada para você. Eu sei que você é o rei. Eu não quero o trono para mim. Eu sei que você é que é o rei que Deus escolheu. E eu te apoio, eu estou com você. Esse projeto está certo, esse projeto é o que Deus quer. Eu estou com você, não desiste. E aí ele ainda fala, você vai ser o rei e eu vou ser o seu segundo em comando. Ele não tinha problema em não ser o rei, porque ele sabia qual era o projeto do Senhor. E aí a gente precisa de ter essas pessoas aliançadas para esse momento, para poder te aconselhar. Quem que você tem dado ouvidos? Quem que você tem pedido conselho? Quem que você tem falado assim, eu tenho uma dúvida aqui, se eu caso com essa pessoa ou não? Se eu compro esse imóvel ou não? Se eu faço esse investimento financeiro ou não? Quem que você tem buscado conselho? Você precisa aprender a usar. Por quê? Porque como eu falei aqui, muitas vezes a gente não tem discernimento. Às vezes você pode ter pensado assim, Natália, mas eu não sei discernir. Quando que é Satanás, quando que não é, como é que eu, se eu expulso, se eu não expulso. Se você ainda não tem o discernimento, você pede ao Senhor. E enquanto você não tem, você busca nos aliançados que tem. Porque essa pessoa que o Senhor colocou junto de você, essa pessoa vai te ajudar, essa pessoa vai te falar. Amém? Então, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. E eu quero fazer 2 orações hoje. Primeiro, eu gostaria que você trouxesse à sua memória projetos que o Senhor te entregou nesse tempo, projetos que o Senhor já apresentou para você em forma de necessidade, pessoas que já apareceram diante de você e falaram, por que você não faz parte do ministério da mídia? Por que você não faz parte do ministério infantil? Ou, por que você já pensou em ser professor? Você já pensou em ser advogado? Às vezes, você já pensou em ser pastor? Ou, às vezes, alguém que já chegou diante de você e falou, nossa, a igreja está precisando tanto de alguém que entenda da área elétrica. E aí, você fingiu que não era você. Porque você pensou, eu não sei mexer com criança. Eu não vou tirar, eu já não tenho tempo nenhum. E eu vou pegar o meu tempo e ainda vou lá no sábado consertar a baixa elétrica da igreja Kids. Ou às vezes o Senhor está falando com você, esse projeto que eu te entreguei é um projeto que não é só para você, querido. Esse projeto está te assustando, você está tendo medo, é porque ele é maior
relacionamento que o Senhor já falou com você, corta essa amizade, corta esse namoro, muda essa situação, não se relaciona mais com essa pessoa. Ou ainda não é tempo de casar, vai orar mais, vai buscar mais. Às vezes o Senhor está falando para você hoje. Mas eu quero que você, nesse momento, nessa primeira oração, eu quero que você feche os seus olhos e que você comece a falar com Ele. Senhor, vai trazendo a minha memória, Pai. Senhor,